Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1835. 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é fatofilia. A especialidade é a autodiscernimentologia. Definologia. A fatofilia é a condição íntima racional da consciência tendente a considerar e defender, antes e acima de tudo, o primado dos fatos e parafatos sobre os impulsos, instintos, reações subcerebrais, imaginações doentias, vegetalismos achistas e fantasias imaturas pessoais. A fatofilia, demarcando o surgimento da condição dos cons magnos e ordenando os grafopensênios da consciência. A flexibilidade autopensênica. A reação inteligente de a consciência lúcida buscar interpretar as ocorrências e as para-realidades sem se posicionar contra os fatos e parafatos. O primado dos fatos, o primado da racionalidade. A fatofilia como sendo instrumento primordial para a mudança cosmoética evolutiva do temperamento da consciência. O descarte intencional e permanente da mentira. O expurgo pessoal das meias-verdades. O traço fatofílico específico e intrínseco à consciência a partir da condição da autodispersidade. A parafatofilia energossomática, acolhendo a atuação permanente e ininterrupta do estado vibracional na atmosfera de manifestações da consciência lúcida. O primado dos parafatos, as concausas extrafísicas dos fatos. Na remissologia nós destacamos fato contrário, fatologia, fato orientador, fatuística e técnica dos atos, fatos e parafatos. Frase enfática. O descarte autoconsciente da ditadura milenar do emocionalismo do psicossoma sobre a consciência somente acontece executado por meio do autodiscernimento gerado pelo mental soma. Qual fator primordial orienta e sustenta você? Os fatos ou as fantasias? Por qual razão? Desde quando? Agora a pergunta. Quando conheci a Conscienciologia, em 1994, dos primeiros livros que me chamaram a atenção e depois adquiri, foi o Manual da TENEP. Para mim, havia muita lógica no que estava escrito nesse livro. Recentemente, em uma experiência de psicometrização no IPC, com diferentes objetos dentro de envelopes fechados, senti um deles com padrão de energia diferente e escolhi. Quando abri, estava o manual. Isso pode ser indicativo para pensar e pôr em prática a tarefa? De que maneira diferenciar se tem amparador ou guia cego predominante na minha psicosfera? O problema todo é o seguinte: você conheceu isso em 1994. Você é tenepsista? Essa que é a pergunta boa que está aqui. Parece que, do jeito que ele está falando, parece que não é, né? O que você quer mais? Você quer que a gente dê uma rasteira? Se dá uma rasteira, aí você vai bater com o nariz em cima do livro que está no chão. É isso? Porque o livro dele está no chão, né? O manual. Então, se der uma rasteira, vai cair em cima do livro. Pensa bem, chefe. Olha bem a minha brincadeira que eu estou falando, mas ela é séria. Pensa bem, eu te pergunto, você tem guia cego ou tem amparador? Veja bem, 94 para cá, na minha terra, são exatamente 18 anos, está certo ou está demais? 17 anos, né? 94, 17. Outra, dentre as vítimas das explosões nucleares, dos ataques contra Hiroshima e Nagasaki, milhares de pessoas desencarnaram com a desintegração total de seus corpos físicos devido a altíssima temperatura. Gostaria de saber se esse tipo de desencarnação provoca danos graves ao holossoma.
A holossoma não, provoca a consciência. Eu já escrevi sobre isso há dezenas de anos. Que é o pior tipo que existe de dessoma, é o da desintegração do corpo humano e de tudo que tem em relação às conexões do energossoma. Então a pessoa está aqui com o corpo, com 4 veículos de manifestação. Agora, num átimo, ou seja, em segundos, ela fica com 2 corpos, 2 veículos de manifestação. Isso perturba totalmente a consciência. Não é bem o holossoma, porque o holossoma diminui na metade na hora. Mas o caso é a consciência de vida não estar preparada para vamos dizer, a brusquidão, a condição abrupta, intempestiva e inesperada da dessoma. Esse é o pior tipo de dessoma que tem. O que é engraçado é o seguinte, que eu vi os extraterrestres lá, que era do EM, que tinha relação com isso. A mesma coisa. Agora, no Japão, vocês sabem que eu estive lá várias vezes. Então, eu não quis ir nem a Nagasaki, nem a Hiroshima. Teve um dia que até me chamaram, tinha uns amigos que iam, eu não quis ir. Agora, o que se passa? Fora do corpo, eu atingi um monte de gente. Que a gente via essa situação. Então, eu isso, escrevi, que isso é a volatização da pessoa. Ela volatiza. Acabou. Agora, veja, isso aí é mais que o Zéfiro. Né? O Zéfiro é uma brisa. Isso aí não é um sonho. Eu acho, do ponto de vista técnico, impressionante. Né? É. Agora, a outra. Veja o senhor falar sobre o EM. Capto mais ou menos. Poderia aprofundar quem é ele? Engraçado, hein? Deu certo aqui. O problema todo é o seguinte, o EM, eu sempre chamava ele de EM porque eu chamava que ele era o extraterrestrial mental. Entende? Então isso é que era o EM. Então, mas eu não podia chamar isso em inglês, ficava muito chato. Então eu coloquei só EM. Por isso que era chamado de EM. Agora, ele era um extraterrestre que tinha um corpo com muito mais aparência de bicho do que o nosso. Nós temos aparência de bicho e macaco. O dele não era macaco, era um outro tipo, mas tinha os olhos muito grandes, uma capacidade impressionante de prescrutar as coisas pela visão, muito maior do que a nossa. Tinha um tórax enorme, também, dentro do processo dele. E uma cabeça toda assim, um pouco excêntrica, diferente da nossa. Agora, ele era uma pessoa que tinha bom humor. E ele mesmo se julgava como sendo um engenheiro de Furnas, para mostrar o que ele era no planeta dele. E o problema é que eu trabalhei com ele mais ou menos mais de meio século, para ele estudar a adaptação do psicossoma dele aqui, para poder fazer estudos dentro da reurbanização aqui, com o povo que está chegando do planeta dele. O planeta dele já desapareceu, teve uma alteração neles lá, séria, uma coisa mesmo também, assim, singular. Agora, ele está hoje ressomado na Finlândia. Ele foi para o fim da Terra, né? Finlândia. Agora, lá ele precisava de muita água, e o pai e a mãe dele são caras muito fortes, grandões, enormes. E ele mora no meio de uma mata lá, que eu vi a família, se é que a família está lá, e lá tem muita água nessa área, é lugar para ele mesmo. Quando o senhor está projetado e alguém quer que o seu corpo físico pretende acordá-lo, pode ouvir seus pensamentos e retomar ao corpo antes? Essa habilidade é descrita no livro dos médiuns. Olha, isso aí nós chamamos de invasão da parapsicosfera ou do holopensênia do projetado. Eu tive caso meu que havia uma porta que foi encostada. Agora tinha um cachorrinho. Agora, o que se passa? O cachorrinho conseguiu empurrar a porta e eu estava fora do corpo e vi. Então corri depressa para o corpo. Por quê?
Ele empurrou a porta, pulou em cima da cama e veio em cima de mim para lamber minha cara. Isso tudo aconteceu. Sabe, era o Roger. Agora, isso, eu tive vários casos desses assim. O problema é quando ocorre alguma coisa na casa, algum problema desse assim. Isso é que é sério. Agora, comigo, esse aí foi o mais sério deles. Mas eu vi na hora porque eu estava vendo o que acontecia com o cachorro lá dentro do apartamento. Agora, outra. Reconhece a importância de corrigir a interpretação infantil dos holofatos. Contudo, de que forma se explica o exercício da semântica e da exegese na parafatologia, no caso da consciência que busca interpretar com lógica aquilo que já é tão abstrato? Ora, a melhor coisa que tem é o autodiscernimento, a progestocriticologia e a acumulologia das autovivências, quer dizer, a acumulação das autovivências. Registra tudo para ver o que acontece. E põe autodiscernimento bastante, vamos dizer, racionalidade lógica, com bastante autocrítica, que é aquilo que eu chamo da progestocritica. Isso pode ajudar muito. Agora, gente, hoje nós estamos estudando aqui a fatofilia. Eu, então, queria falar uma coisa para vocês, que vocês estão vivendo bem com os 8 volumes da enciclopédia, quem já esteve analisando os 8 volumes. Eu, por exemplo, tenho problema com os 8 volumes. Eu não sei como é que vocês estão. Agora já nós estamos completando 8.000 páginas e chegando a 2.000 verbetes. E isso, às vezes, cria problema, porque tem muita coisa dos verbetes até o momento. A enciclopédia não está pronta, ela está caminhando para isso. Agora, na verdade, eu falei que quando chegasse nos 2.000 verbetes, que a gente tinha que estudar mais para ver o resto. Na verdade, dentro do acervo do meu material, eu estou na metade do material. Eu ainda tenho tanto que eu posso fazer. Agora, eu não sei se eu vou chegar a 16.000 páginas, ou a dizer, né? No caso aí, seria uns 4, a gente não sabe, vamos ver. Mas agora, eu queria, por exemplo, chamar a atenção de vocês, que tem muita pergunta aqui sobre processo técnico ultimamente. Então, eu queria falar um negócio que eu já falei aqui há muito tempo, está no primeiro volume da enciclopédia, e na página 116, que é um verbete chamado abstração. Agora, o que tem nesse caso dessa abstração? Tem aqui no fim as intercorrelações. Sob a ótica da holomaturologia, importa observar outros conceitos correlatos ao estado da abstração, a fim de se entender melhor o universo mental somático, ao modo desses 30 dispostos na ordem alfabética. Agora, vale a pena a pessoa ver aqui, são 2 páginas, para examinar bem tecnicamente o que é que se passa em matéria de análise, investigação, pesquisa, hermenêutica, síntese e outras coisas mais em matéria de pesquisa. Então, aqui eu falo, os 30, eu vou ler só o título dos 30. Eu especifico o que é cada um. Análise, conceito, contraponto, crescendo, definição, dilema, discernimento, fenômeno, fórmula, heurística, hipótese, ideia, inferência, inteligência, intencionalidade, método, observação, operação, paradoxo, pensamento, pesquisa, problema, projeto, razão, solução, tática, técnica, teoria, tese e teste. Para todas essas pessoas que têm perguntado tanto aí sobre as nossas técnicas, seria bom ver esse verbete. Ele está no primeiro volume, para a pessoa ver, página 116. Com isso, pode clarear muitas coisas, do ponto de vista técnico e de pesquisa dos fatos que nós estamos estudando hoje. E hoje nós estamos estudando a fatofilia. Eu só quero lembrar para ajudar, né, a turma, nós já falamos nisso. Essa abstração, eu trouxe isso faz alguns anos, já. Você tem a data?
Tem não. Mas já faz um bocado. Agora, outra coisa que eu queria falar. Eu já disse para o Arlindo que agora, com $1,99, ele pode fazer qualquer confissão no iPhone. A Igreja Católica já arranjou o confessionário através do iPhone. Tá certo? Agora, é uma vergonha total para a padraiada e o Papa de estar cobrando a confissão. Pelo seguinte, você pode telefonar para a CVV, que você não paga nada. E o caso da CVV é muito pior, porque é o cara que está pensando em suicidar. Ele, então, telefona para esse centro de vitalização da vida. Pois é, de valorização da vida. E lá é gratuito. Quer dizer, eles não aprendem mesmo. O Lutero veio porque estavam cobrando dinheiro demais, fizeram o protestantismo. Hoje o protestantismo está cobrando mais do que eles. Precisa arranjar um neo-lutero para arrumar o padraiada, senão não vai melhorar esse povo. Se devia um neo-lutero. Agora, a minha ideia é uma só. Para mim, houve invasão dos judeus no Vaticano. Desde aquela época. Por quê? O processo de dinheiro, eles estão igual aos judeus. Estão pensando e colocando dinheiro na frente de tudo. Vocês não acham, não? O negócio é simplesmente impressionante a gente pensar numa coisa dessa. Mas é um fato. O problema está aí. Outra coisa, vocês sabem que o Papa esteve na Inglaterra e cobrava para o povo chegar perto dele, né? Essa, então, ele cobra igual uma vedete mesmo de alto nível, ou alguma coisa nesse sentido. De modo que é uma coisa para se pensar seriamente. Pensem bem, é $1,99 qualquer consulta que vocês queiram. Vocês querem, matou alguém, telefona para lá, $1,99, ele te absolve. Você faz um Padre Nosso aí, e fica por isso mesmo. Aí você vai. Então o serial killer deve estar morrendo de achar bom isso aqui. Que melhora tudo. Agora, é uma vergonha. Parece que o negócio começou a funcionar a partir de ontem, não é isso? O iPhone, não é isso? Então vocês vejam como nós estamos no século XXI. É simplesmente impressionante. Foi. Que data que é? A abstração. Aqui, 89, no dia 25/11/2005. 2005, quer dizer que tem 6 anos que nós falamos nisso aqui. Tá certo? Foi debatido o processo da abstração. Então vamos para a concretude. Pode falar, Ademir. A abstração está na página aqui, 116 da enciclopédia. 116. Agora, eu queria saber o preço do enfrentamento dos fatos. Né? Se quis dizer o que aqui? O que é? Aqui na fatologia, desculpa, aqui tem, deixa eu ver, na terceira linha de baixo para cima da fatologia. O preço do enfrentamento dos fatos. Todo fato tem seu preço, né? Por exemplo, você está pagando um preço alto por ter chegado até aqui. Né? É o preço. Não, tem sentido, mas. Agora, depois na. O Márcio, por exemplo, está tendo um problema danado conosco. Ele fica viajando de lá para cá o tempo todo. Faz quanto tempo? É um problemão para ele. Virou um Globetrotter, o drone maníaco, ou mascate, eu não sei bem como é que é. Mas e se for ele fica rodando aí para cá, estuda o preço dos fatos. O Vaticano vai dar um preço alto, né? Agora, na terceira linha também da patologia, aí tem a fatofilia como sendo um instrumento primordial para a mudança cosmoética evolutiva do temperamento, da consciência. É só o fato que muda. A pessoa tem que receber um fato na cara. Ela recebe aquele impacto.
um tabefe sério, ela começa a pensar e ela muda o temperamento. Então, sem impacto terapia, eu acho isso mudança de temperamento. Isso que eu penso seria, como você já falou, é isso, é fratura exposta aí que... Soco no queixo. É o jeito. Agora, nesse verbete também tem aqueles... Arlindo, tem um amigo meu que uma vez falou, Val, você de vez em quando faz uma comida um pouco difícil. Algumas são quebra-queixo. Eu falei assim, é o que eu falo em impacto-terapia, eu solto no queixo. Agora, o quebra-queixo, você sabe, aquele negócio que puxa e quebra o queixo, quebra dente, quebra tudo, segura tudo. Então ele falou que alguma das nossos alimentos aqui, a comida mental somática, intelectiva, quebra o queixo da pessoa. Eu falei assim, não, quebra o queixo porque a pessoa fica calada uma temporada, pensando. Né? Mas ela queria falar muitas vezes, recebe um impacto e fica quieta. A Recim, em geral, é baseada nos fatos, no enfrentamento dos fatos, não é a Recim? O fato é que muda mesmo as pessoas, né? Se nós formos olhar, isso tudo é um processo de fato. Muda as ideias, muda o comportamento, muda o processo etológico, o modo da conduta da própria pessoa. São os fatos. Agora, por isso que a gente fala que os exemplos arrastam, porque o fato que a pessoa está lá, puxa o outro fato, mostra, vem o processo especular, quer dizer, do espelho, e mostra o caminho da renovação. É uma saída. Pode falar. Professor Valdo, aqui na patologia, aliás, na pensonologia, bem no finalzinho da terceira linha, a fatofilia, demarcando o surgimento da condição dos cosmagnos, ordenando os graficanciões da consim. Eu queria entender qual é a relação dessa grafifilia com os tons magnos. Escuta só. Os cons magnos são aqueles mais importantes da sua vida. Então, a sua cognição ou conhecimento das realidades mais importantes. Então, nós chamamos isso de magno. Quer dizer, o mais importante, o mais sério, aqueles que são os ideais para você ter. E a gente, às vezes, perde esses cons magnos na hora que tem o restringimento do corpo humano. Na ressoma, o renascimento da consciência, aqui, nessa dimensão, ela perde isso. Então, o que se passa? Vem os fatos e começa aquela pessoa que gosta da coisa nova, ela começa a observar e, com isso, então, acaba fazendo o repuxo. Vem à tona aquilo que é do curso intermissivo, a lucidez, ou aquele tema que ela havia esquecido, ela lembra. Então, por exemplo, o que é que nós fazemos aqui? Nós ordenamos os grafopensênios da intermissão do curso intermissivo. Isso faz um abalo nos intermissivistas que tem aqui, que às vezes estão sonolentos, adormecidos. Está entendendo? Então, eles se despertam. É isso aqui que nós estamos fazendo. Então, a fatofilia. Agora, para isso, a pessoa tem que vir, pelo menos, gostando das ideias novas. Ela não está fossilizada na paleoideia ou na retroideia, ou numa ideia regressiva, remota, antiga, superada, demodê. Entende? Esse é o caminho. Uma outra questão, professor Valdo, aqui na patologia, o último item, a pergunta é a seguinte: por que o senhor optou por colocar a parapatofilia neurosomática na patologia e não na parapatologia? Não, aqui eu tenho que colocar aqui, porque a base nossa é o fato. Eu não estou falando em parafatofilia. Eu estou falando em fatofilia. Então, primeiro vem a parte física. Por isso que eu deixei pouca coisa na parafatologia. Porque nós estamos mexendo aqui com a fatologia, sim, em primeiro lugar. Que é essa que a pessoa já veio para cá, a consciência já veio aqui. Agora, é lógico que ela vindo para cá tem repercussão do lado de lá. Mas, em primeiro lugar, o que interessa nesse tema aqui é a nossa parte aqui, de modo que é a fato. Aqui tem uma opção de coisa que fala na parafatologia, dentro da fatologia, mas é de propósito.
Ó, eu falo em para-realidades, tem um monte de coisa aqui, ó. Para-realidades, parafatofilia, tudo eu estou falando aí dentro. É proposital. Agora, é necessário fazer isso para que as pessoas entendam o negócio como é sério. Eu quero dizer para você que o João não apareceu hoje, agora eu vi que antes do invariavelmente tem 2 espaços. Ele vai chegar e é capaz dele ver, então eu já falei para vocês que eu já vi hoje, antes de chegar. Os 2 espaços é uma briga, né? É briga de picuinha, né? É de brigar, né? E eu não achei mais nada não, só achei essa falta esse extra espaço extra, mais nada. Pode falar, Oswaldo. Eu tinha marcado uma pergunta para te fazer aqui dentro da fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima. Diz, o ato exegético mais inteligente de saber interpretar os fatos. Eu acho que está relacionado com esses 30 itens que você leu agora há pouco desse verbete. Você quer ampliar um pouquinho? Tem muita pergunta aqui que o povo pergunta, precisava deles verem esse aspecto técnico. Muita gente pergunta, tanto homem quanto mulher, porque ainda não tem uma certa noção, são pessoas que não estão afeitas, acostumadas com o processo de pesquisa. Então, começa essa primeira avistação que eu falei aí, esses anos todos aí para trás, é para chamar a atenção do processo. Entende? Por isso que eu quis chamar a atenção hoje do fato. A abstração, esses 30 itens, todo mundo tem que saber alguma coisa para entender o que é ciência. Senão não vai não, muito difícil. Eu explico alguma coisa disso no manual de redação. Mas agora aqui, nesses 30, eles são bem específicos. O processo é da pessoa entender isso. Se ela entende, a coisa muda de figura. Não é? Ela já tem outro, vamos dizer assim, uma outra manifestação de abordagem diferente. Ela vai entender mais, a lucidez aumenta. E outra coisa, as dilações, as decorrências, o que ela entende, aquilo se expande melhor. Agora, você quer acrescentar mais alguma coisa como recomendação, como para nós interpretar corretamente os fatos? E nesse caso aqui, ó, por isso que é que eu fiquei, que eu estava falando para ela lá, fiquei mais aqui na fatologia para chamar a atenção. Agora, tem muitos dados que a pessoa pode olhar aqui no detalhismo. Detalhismo também dá para esclarecer muita coisa nesse sentido. Agora, aqui outra pergunta. Não entendo nada ainda da conscienciologia. Eu também não, entendo muito pouco. Acho as ideias muito avançadas e percebi que o senhor tem gostos muito refinados. O mundo extrafísico é totalmente voltado para estudos e depois assistência. Quando ele é evoluído, é justamente isso. Uma Comunex avançada é justamente isso. Ela está voltada para a pesquisa e é baseada na assistência interconsciencial. 2. Uma pessoa como o senhor, que tem gostos caros, gostos, de que forma encontra momentos de lazer no extrafísico? Eu já estou no extrafísico permanente, eu vivo num eterno playground. Está entendendo? Que eu me sinto bem com aquilo que eu faço. Eu só faço coisa que eu gosto. Por exemplo, tenho meus maiores amigos, que estão aqui, ó, que é uma coisa muito séria, o processo da amizade multimilenar. Isso é uma coisa muito séria. E como eu tenho retrocognição, eu sei quem é quem, e eu conheço a maioria dos meus amigos, mais do que eles me conhecem. Isso é o máximo. Eu me sinto entende? De modo que eu me sinto bem com essa história. Agora, o lazer é o seguinte, existe um princípio nosso na conscienciologia sobre lazer. Como é que é? Todo mundo, não, pega alguém com o microfone para falar, para não ser eu. Fala aí. Motivação, trabalho e lazer. Então, automotivação. A pessoa tem motivação. Ela tem disposição para fazer o que ela está fazendo. E ela trabalha sem parar. E esse trabalho é o próprio lazer que ela tem. Eu não sou contra férias. Eu acho que tem gente que precisa muito de férias para não piorar, porque senão
biruta, imbiruta. Então o processo tem que ter férias. Agora, as minhas férias eu tenho todo dia. Eu, por exemplo, eu trabalho muito de noite, eu tenho uma siesta, que eu deito geralmente meia hora, 20 minutos, 40 minutos. Ontem, por exemplo, eu deitei e acordei mais ou menos 35 minutos depois que saí daqui. Agora, eu anotei tudo. Aí, na hipnopompia, apareceu a Dalgisa, a mãe do rapaz, o primo que esteve aqui, que eu não via há quantos anos. Agora, ela veio, deu aquele sorriso e fez assim, ó. Essa era minha amiga de infância. E ela está bonita e está remoçada, quer dizer que ela já está sabendo. Então, já vi tudo. A nossa turma já encaminhou a dona para o curso intermissivo. Então, isso é lazer para mim. Agora, 3. Comprei o seu livro, que pelos comentários é o mais difícil, Conscienciograma. Vocês acham que é o mais difícil? Para algumas pessoas acham, né? Eu trabalhei nesse livro só 22 anos, mais nada. Gostaria de responder, mas sou uma consciência vulgar e estou achando muito difícil as questões. Já recorri a algumas pessoas da conscienciometria, mas a ajuda foi pouca. Parece não ter paciência e as respostas são muito curtas. No momento, não posso me ausentar de minha cidade para fazer curso aí em Foz. Teria um arquivo que eu pudesse baixar com a amostragem de todas as perguntas de que forma o conscienciograma deve ser respondido? Já olhei no site da Cons. O material que lá tem é para alguém que já domina a técnica. No Colégio Invisível não tem nada que possa ser usado. Pode me ajudar? Olha, o problema só tem uma recomendação para você. Vai queimar as pestanas. Você leu pouco, vai ler mais. Agora, não precisa de ler o conscienciograma de cara. Seria bom ler Nossa Evolução primeiro, não é? Se ele está querendo chegar lá atrás, não deve reclamar e nem querer receber tudo já mastigado. Quem tem que mastigar para deglutir é você. Se a coisa você está achando que está muito avançada, esqueça. Vai arranjar a Nossa Evolução para ver se você entende. Agora, quer falar alguma coisa para ajudar? Se quiser, depois eu pego o e-mail, eu passo um artigo que é introdutório como responder conscienciograma. Então ele pode ter lá algumas orientações mais iniciais. Mas é ele que vai responder o conscienciograma. Ele quer tudo mastigado. Não tem como, né? Ele já está querendo que fala, não, o seu nariz está mais para a esquerda, dá um pouco de colocar seu nariz na direita. Acerta o dedão do pé, né, que está fora, o hálon que está fora dos eixos. E por aí vai. Isso não existe. De modo, companheiro, ele é de São Paulo. Agora, não sei de onde que ele é, está só SP aqui que está falando. Dá um jeito de você ler o Nossa Evolução para você ficar mais afeito às nossas ideias. Conscienciologia, nós fazemos uma proposição como sendo a ciência. De modo que não é coisa para você pegar tudo na internet e amanhã saber tudo, do jeito que eles gostam na internet. Te dá uma meia página e você sabe, a minha biblioteca inteira é de 1 milhão de volumes. Agora, então, vamos à outra. O que é a conscienciologia? O que a conscienciologia considera a respeito da alimentação carnívora? Nós achamos que se a pessoa puder evitar a alimentação carnívora, é o ideal. Mas a vida do jeito que está aí é muito difícil da pessoa fazer isso tudo sem alimentação carnívora. Por quê? Tem um monte de coisa que entra molho, que tem tudo carne no meio, dentro do molho, da situação. Está difícil da pessoa viver sem processo carnívoro na Terra. Desde a década de 60 que eu trabalhava demais com isso, eu cheguei a essa conclusão há muito tempo. Uma alimentação totalmente não carnívora é das coisas mais difíceis que uma pessoa pode arranjar em qualquer país desse por aí afora. Tudo que você vai colocar tem alguma coisa de carne. Qualquer coisa que você comprar em vidro tem coisa de carne. Ou aqueles vão mexer com alface, milhão de coisas, às vezes vão colocar, parece alguma coisa que tem carne no meio. E por aí vai, de modo que pensa bem nessa história. Agora, o que a gente deve fazer, por exemplo, é comer peixe. Agora, eu não. Eu como qualquer tipo de carne que tem, que eu possa comer, que eu já faço dieta rigorosa para tomar uma série de remédios. Agora, eu me baseio mais em peixe, quando eu posso. Esse aqui é o meu caminho, já há muito tempo.
Agora, quero dizer para você que eu fui criado com carne de porco, em Minas Gerais. Lá tinha porco, nem galinha não tinha muito, tinha mais porco que galinha. Então, era mais ou menos meus 20 anos lá, eu resolvi deixar de comer carne. E como eu sou determinado, em pouco tempo eu deixei de comer carne. 2 anos e meio depois, que eu estava comendo sem nenhuma carne, sem nada, alimentação totalmente herbívora e vegetativa, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu estava perdendo a memória. Então, um dia eu saí e esqueci como é que escrevia o algarismo 8. Aquilo eu fiquei pirado, falei, estou ficando louco. Houve alguma coisa comigo. Então, comecei a estudar o que era e cheguei à conclusão que o processo era uma hipomnésia devido ao problema da alimentação. Eu demorei 5 anos para recuperar a minha memória. Voltei a comer carne, as coisas todas, não assim do jeito que eu comia. Por exemplo, eu evito carne vermelha quando eu posso, mas mesmo assim eu como. Às vezes não tem outra coisa naquilo que a gente vai comer. E outra coisa, eu comecei a fazer muita viagem para fazer pesquisa. Você fazendo viagem para fazer pesquisa, se você for olhar só a comida sem carne, você está perdido. A sua viagem vai ficar por conta daquilo. Você não faz nada. Então, se ter muito cuidado com isso. Dos males, o menor, diz a cosmoética. De modo que eu desejo a você o melhor. Agora, vai devagar. Se você sempre comeu carne, cuidado com a cabeça. Outra coisa, não fica pensando que eu não estudei para deixar de comer carne. Não. Comia soja. Tudo você pensar. Doce de soja, sobremesa de soja, soja com pão, pão com soja, pudim com soja, não sei o que é com soja, e soja mais soja, não adiantou nada. Quando a consciência ultrapassa o gargalo, o público-alvo interassistencial também muda. Depende dela. Pergunta para ela. Nós é que mantemos a nossa plateia, o auditório. As companhias. Se uma pessoa quer, ela foge das companhias, desaparece do mapa, ninguém sabe. Não são as companhias que mantêm a pessoa, é a pessoa que mantém as companhias. Tem que entender isso. De modo que depende da pessoa. O público-alvo é lógico que vai melhorar. A tendência nossa é caminhar para evoluciólogos e serenões. De modo que pensa bem. Por enquanto vocês estão me aguentando aqui, mas eu acho que a situação vai ser melhor no futuro de todos vocês. Vai ter gente melhor do que a gente aí. Esse é o caminho. E vocês vão saber escolher isso com alto gabarito. Mas quem é que está mais agora com o microfone? Tem mais alguém? Como é que nós estamos? Para saber aí a fatofilia? Escuta, o Piccolo, o Felipe Piccolo não apareceu aí agora não, né? Não está aí não, né? Já olhei aí, não vi nada, ele não apareceu, né? Preciso entregar aqui o material dele. O Felipe Piccolo estudou, fez alguns artigos, está fazendo uma proposta de criação da dinâmica parapsíquica da extraterrestriologia no campo CAEP. Isso aqui é o último trabalho dele que eu estive olhando. É uma série de coisas sérias. Ele estudou profundamente até agora. Tem muita listagem, muita coisa técnica, muita comparação, muitas hipóteses. Vamos ver o que vai dar isso com o tempo. O esboço da proposta dele está muito interessante. Esse aqui é o válido, original, titular, que ele já fez até agora com todas as coisas. Eu vou mostrar para ele, porque eu estive olhando aqui, processo de revisão, umas coisas para ele ver. Agora, outra coisa também, eu queria ver o Flávio Amaral, ele não tem aparecido, né? Eu nem sei se ele está na cidade. Eu quero dizer para ele que ele criou um verbete lá chamado Senati. E eu coloquei um N no fim, para ficar Senatim, por causa do processo da inversão no fim, que fica mais adequado. Mas ele não está aqui. Se ele, quando vê o verbete, ele vai ver que houve uma mudança até no título. Se ele quiser brigar, ele deve brigar comigo, esquecer as outras pessoas. Vocês não têm culpa disso, a culpa é minha. E eu vou expor isso para ele com calma. Mas pode falar. Quando você citou esse verbete de abstração,
Depois esses 30 conceitos aqui, né? Ele tem uma relação. Aqui também tem fato e fenômeno e tal, mas você destacou ele. Eu destaquei os 30 itens, porque eles dizem respeito à concomitância, à simultaneidade com o processo de abstração do ponto de vista técnico, vamos dizer, o estudo nosso. Você está entendendo? Da metodologia científica, da conscienciologia. Aí mostra tudo. Então, para estudar o fato, que é a fatologia e a fatofilia, é necessário a gente levar em consideração tudo isso aí. E esses 30 também tem muita coisa aqui. Não, eu estou dando uma certa definição, eu exponho o que é, a importância de uma coisa com outra. Você vê que tem tudo óbvio, é tudo claro. E são conceitos em geral da ciência aqui, né? São tinha 30. falado aí. Agora veja, eu falei isso então faz 6 ou 7 anos aí, já de propósito, foi logo nos inícios, né? Do início, do começo, do princípio, dos nossos processos de debate aqui. Pois é os 100 primeiros verbetes, de propósito. Agora não, nós agora já estamos falando, baseado nisso, mas lá na frente. Por isso que chega essa pessoa e já começa a reclamar. Agora veja, esse nosso amigo chegou aí, já está chorando as pitangas. Devido ao conscienciograma, ainda não viu nada. A hora que ele pegar a enciclopédia, vai piorar tudo para ele. Que aí já não vai ser o ego dele que vai estudar. É a humanidade, a evolução, a extraterrestrialidade. Quer dizer, o negócio vai ficar muito mais sério. Vai ficar mais pesado. Né? Seriamente. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu já terminei a revisão dos 20 verbetes, já falei com o Everton, ele deve passar para o nosso chefe. Eu já procurei ele aí, o Amin, para ver se ele está por aqui. Ele ainda não chegou. Então, o Amin já deve possivelmente imprimir isso, e nós temos aí mais uma semana, não é isso? Numa semana eu acho que vai dar para o Amin fazer isso. Então, os próximos 20 são vocês. É bom vocês ficarem de olho, aqueles que escreveram, para ver, porque tem que ficar aqui, sentar aqui na frente, etc., para defender a situação. E lembrar que aqui não tem aquelas jaulas de aço contra tiro ou pedrada. De modo que a pessoa tem que ficar exposta. É bom pensar nisso aí. Agora, os verbetes estão muito bons. Inclusive aquela dona lá está no meio dos 20, vocês sabiam? O senhor pode falar? A nave capitânia está lá no meio. Imersão pontual. Professor, já estou fazendo propaganda, né? Professor, o senhor pode falar o nome dos 20? Ei? O senhor pode falar o nome dos 20? Falar o quê? O nome dos 20 novos verbetes. Eu não estou com eles aqui. Eu não estou. Amanhã? Não, eu vou falar isso quando o negócio chegar na ponta. São 20. Um por um? Vocês querem que traga amanhã para falar? É isso? Porque o senhor já disse para mim, eu já fui privilegiado. Não, eu estou falando, não, mas você fala disso. Você é a nave capitânia. Tem que lembrar disso, você está na ponta. É líder. Né? Ela é líder e política, sociológica, quer dizer, o negócio é seríssimo. E outra coisa, as mulheres estão mandando no Brasil atualmente, então você voltou à baila. Você está nas cabeceiras. O negócio é muito sério. Como liderança. Você sabia que tem uma presidente que é mulher no Brasil? Por incrível que pareça. É uma presidente mulher que está dirigindo o Brasil atualmente. Coisa muito séria. Alto. Agora, eu quero dizer para vocês também que hoje eu recebi uma notícia que houve um assassinato ontem do irmão do Reni. O Reni, um grande amigo, um grande político aqui no Paraná, uma pessoa muito boa. E o irmão dele foi assassinado. Eles estão achando que foi um assalto. O irmão foi candidato na última eleição, mas não foi eleito. Agora, o negócio é sério. E foi em Santa Terezinha, aí, que é o local vocês sabem, da indústria aqui do Paraná. A cidade industrial daqui praticamente foi toda para lá. A Lúcia hoje mesmo mandou recado para nós. Eu coloquei na Tenex.
para ajudar o irmão dele, Irani. Valdo. Professor Valdo. Alô, alô. A gente pode afirmar que, em tese, não tem um fato 100% intrafísico. 100% o quê? Intrafísico. Não. O que todo fato nosso tem raiz extrafísica, porque o processo depende da gente. O que vai variar... Outra coisa, tem aquela pessoa que chega e fala para mim assim, ou vai falar para você, mas, Valdo, existem os fatos da natureza morta? Sim, mas quem é que fez isso? Se a natureza é morta, ela não pensa por ela, alguma consciência fez. Então sempre tem o processo de fora, sempre tem consciência atrás. Isso é um fato. Então o que vai variar aí é o percentual de materialização. Não, e também é o seguinte, depende do momento evolutivo, aquilo que interessa. Se o momento evolutivo seu, o meu, o seu, o mais importante é esse da agora, que nós estamos nessa dimensão. Então a fatofilia é o mais importante. A ciência, ela implica com a questão da hermenêutica, da interpretação. Porém, até a pesquisa científica, ela faz interpretação para chegar a alguma conclusão. Faz, mas a maior burrice que tem nela é a hora que ela fala que tem que ser uma análise, uma investigação e uma pesquisa totalmente isenta e independente. Isso é impossível. Então, isso é a primeira falácia que eu acho da ciência convencional. Essa é a primeira. A mais burra. Se ela fosse... Então, há muita burrice e muito dogma na ciência convencional, igual a religião. Existe muito. Se ela fosse 100% não participativa, então fugiria o próprio princípio da intersubjetividade que elas exigem. Não, eles mesmo se desfazem, eles desdizem, mas agora todo mundo esquece. Há sim aquele silêncio comprometedor que cada um... Eu finjo que é assim, e você finge do lado de lá. Então vamos viver para a gente poder sobreviver. A ciência convencional faz 300 anos, já vai caminhar para 300 anos que é assim. Eu acho isso tudo uma pândega. É uma comédia. A comédia do PhDeus. Eu acho, sempre achei. Vocês há de ver eu falar isso aqui na frente deles todos. Eles não podiam fazer nada comigo, porque senão vai contra a ciência. Então você pode falar a verdade toda. Quantos em auditório desse, assim, subindo assim escada igual esse, quantos eu não falei desse jeito? Assim, olha, para mim, ciência convencional, onde tudo é uma sitcom. Você sabe que uma vez eu falei isso, teve gente que não sabia o que era isso. Lá dentro, cientistas. Tem que perguntar para mim, o que é sitcom? Eu falei assim, comédia de situação. É aquela do momento que tem aqui, é o de vocês. Está vendo como é que você não sabe nem o que você está estudando? Você estuda uma sitcom. E é verdade. Aí eles começaram a falar, não, vamos relacionar todas as falácias que tem na ciência. Tal. Aqui outra. Fiz uma aula experimental do CIP, apesar de já ter cursado, e levei minha namorada. Durante a aula, eu comecei a sentir insegurança, carência de carinho e atenção em relação à minha namorada, de maneira bem nítida que eu nunca tinha sentido antes. Entrou algum boi na lenha, quer dizer, algum rival intra ou extrafísico? Anotei isso mentalmente, mais tarde conversei com a minha namorada, e ela disse que estava se sentindo ao contrário, segura e confiante. Estava bem em relação a gente e disse que pensou, será que é assim que ele se sente? Se referindo à minha pessoa. E complementou dizendo que a sensação que eu tive é de que ela sente muitas vezes em nosso relacionamento. O que ela sentiu, a segurança, se sentir bem, é como me sinto uma grande parte do tempo em nosso namoro. Isso poderia ser uma troca de pensene? Uma assimilação da parte de cada um para ver como cada qual se sente em determinado momento? O que poderia ser? Não, a primeira coisa é o seguinte, se você estava numa aula, essa aula geralmente tem um holopensene positivo. Se você não sentiu segurança, é porque tinha boi na linha. Isso aí tinha um ex-pensene, tinha assédio nessa história. Isso está na cara. Isso aqui não tem por onde fugir. Agora, o assédio pode ser só de alguém contra você. Às vezes não tem nada a ver com a sua namorada. A namorada serviu apenas de ponto, né, de buziles, o nó gordo da história.
De modo que é um processo de se estudar. É o jeito, é melhor. Grava essas coisas todas e vê. Agora, ó, eu desejo o melhor para você e sua namorada. Que tudo dê certo e viva a duplologia. A abstração e o parapsiquismo estão na mesma linha de operação mental para abstrair a realidade dos fatos? Eu não entendi ainda. A abstração e o parapsiquismo estão na mesma linha de operação mental para poder abstrair a realidade dos fatos? Não. A abstração, a rigor, é o seu pensene. Presta atenção. E o que é que você faz que não tem pensene? Tudo tem. Conclusão. Tudo que você faz tem abstração. Em tese. Em tese tem. Então, como é que fica? Foi a partir da abstração, então, que eu quis fazer a abordagem do processo da metodologia científica. Porque tudo é na base da abstração. Todas as grandes corolários e princípios e leis e dados, feito, por exemplo, Einstein, foi tudo feito na base da abstração. É um processo de pensamento. Ele mesmo achava que a imaginação era superior ao processo de elaborar o pensamento. Ele achava. Quer dizer, não entendia nada de holossoma. E outra coisa, não entendia nada de energia consciencial. O Einstein era zero à esquerda, com matéria de energia consciencial. Eu estudei a vida dele toda para ver, foi uma das biografias que eu estudei. Ele era ótimo para pensar por ele, mas ele era até ruim de manifestação social. A etologia dele não era boa. Entende? O comportamento, o modo. É tanto que eles convidaram o Einstein para ser o presidente de Israel. Ele falou, não, eu não vou porque eu não sei mexer com isso. Eu não sou bom de contato com o povo. Ele recusou, quer dizer, foi inteligente. Ele não tinha gabarito para isso. Gabarito para liderar politicamente um país, não dá, né? Ele não tinha nada. Só se ele chegasse lá e começasse a pôr a língua de fora, do jeito que ele fez para todo mundo. Vamos atender, ó, tem um monte de gente atendendo, então põe a língua de fora para cada um. Ficar só nisso. Isso não adianta. Então vocês vejam, não adianta só o processo de abstração intelectiva, ou física, ou de pensamento puro, ou da ciência hard science. É necessário muito mais do que isso. Quem é que falou aí? Aqui, Valdo. Na página 18, na fatologia, na quarta linha, descarte intencional e permanente da mentira, combinado com o paradoxologia, com a sindromologia da mentira. Você fala em duas ocasiões ali sobre a mentira. Ah, sim. Qual é a relação aqui com o fato? O descarte intencional e permanente da mentira. Se você vê um fato, acabou a mentira, porque nós não podemos brigar contra os fatos. É só assim. O fato é que acaba com a mentira. O fato é que mostra que aquele fato, aquela, é uma mentira da pessoa. Isso é só o fato que mostra. Então o fato é uma coisa concreta, palpável, insofismável, indiscutível. A gente não briga com os fatos. Quem briga com os fatos é a pessoa ilógica, é o boboca, é o superficial, é aquele que não sabe nada. Quem vai ter racionalidade e lógica não briga com os fatos. Então ele vê logo se está mentindo ou se está falando a verdade. Fato, mentira. São duas coisas antípodas, antagonismo. Pensa bem. Outra coisa aqui na binomiologia, o binômio fatos objetivos e fatos subjetivos. Sim. O que é o fato objetivo? É aquele concreto que você pega. Por exemplo, a minha mão tem 5 dedos, é um fato. Ó. Agora, um outro que é subjetivo. Assim, a minha consciência é azul de manhã, ela fica amarela à tarde. Isso aí é Está entendendo? Eu não estou entendendo bem. Eu estou falando, né? Eu estou dizendo bem que é. Eu não entendo bem a relação do fato. Porque no direito a gente aprende, tem o fato e tem o ato.
Aquilo que depende da vontade da pessoa O ato é o fato que você faz, ou que alguém faz. Isso é o fato. É a ação, atividade. E o É o fato desencadeamento do fato palpável. Agora, pode ser também que seja abstrato, igual esse meu. Por exemplo, vamos supor, a minha consciência é azul de manhã, amarela à tarde, branquinha à noite. Tudo é um processo de ideia. Isso aqui é imaginação. Você pode fazer a arte. Né? Agora, veja, na binomiologia que você falou, tem o binômio fato e versões. Eu estou dando uma versão dos fatos. O binômio fato subjetivo. O que é esse? O que é que está fora de você e aquilo que está dentro de você. E o binômio fatos presenciados e fatos vivenciados. Você pode presenciar o que está acontecendo com a Dulce. Agora, quem está vivenciando o fato é a Dulce. Então é diferente. Agora, o binômio fatos conhecidos e fatos ignorados. Então eu falo para vocês, olha, eu vi isso assim, assim. Você não viu, que você não estava lá na rua. Eu vi a hora que o carro bateu no poste. Você não viu. Quer dizer, um fato que você ignorava. Eu que estou te falando, que o carro bateu no poste. Eu vi. Entende? Então você veja, tudo isso são condições do processo da fatofilia. São estudos dos fatos. Entendi. Valdo, você disse agora há pouco que a metodologia científica se dá muita importância à abstração, que a abstração é você se isola da concretude. A teoria tem que nascer, a hipótese, a elucubração tem que nascer pela abstração. Por exemplo, a matemática é uma abstração, a lógica pode ser. Agora é lógico que é uma. Mas ela fica concreta depois. É uma metodologia. Mas é abstrato, sim, ele tem razão. Mas é que a abstração depois ela entra na concretude. Na concretude, depois ela entra. Né? É isso que você quis dizer, talvez. Você quer sair do concreto para ir para a abstração. Mas a vovozinha não resolve. Não, mas isso é besteira da matemática. Aí cria você sabe que tem um cara que agora está falando, para que é que estuda matemática? Você já viu isso? O povo também agora está começando a reclamar, não é só de religião, não, da ciência. Que acha que perde muito tempo com a matemática. Estou falando, saiu agora, teve até artigo, o negócio está bravo. Eu falei assim, muito bem, até que enfim tem alguém falando a verdade dessas coisas. Para mim, ainda vai ter muita coisa contra a matemática. Há muita besteira nisso, há muito exagero. Existe um verdadeiro fã-clube da matemática. Do jeito que é que tem cantor, etc. Mesma coisa. Eu dei a matemática como exemplo. Agora, você deu a abstração aqui, talvez não se ligou tanto à matemática, né? Quer dizer, você pega a abstração para depois utilizar na concretude, não sei se no teu caso. Não, porque tudo tem abstração em primeiro lugar. Agora, o melhor da história, a maior piada que tem, é que o povo quer fazer o cosmos matemático. E não é. O cosmos não é matemático. O que você admite, você que é matemático? Você admite que o cosmos é matemático? De vista de sistemas, de um sistema. Não, eu quero saber o seguinte, o cosmos em si, é sim ou não? Ele é matemático ou não é? Ai, professor Valdo, que pergunta. Sai dessa. Estamos aí para estudar. O negócio é esse. Me dá uma semana, um século, aí eu acho. A barra é pesada. Seu Valdo, letra A. Matemática é uma coisa tão relativa, o povo acha que é tão assim absoluto. Não existe nada absoluto. Na página 18, fatologia, na terceira linha, a fatofilia como sendo instrumento primordial para a mudança cosmoética e evolutiva do temperamento da consciência. A minha pergunta é a seguinte, existem alguns fatos, algumas características de fatos ou parafatos que mais contribuem para essa mudança de temperamento? Sim, aquele fato que mexe com a qualificação, o teor ou o viés daquele temperamento da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem um temperamento muito artístico. Ela então adora e é macaca de auditório, é fã-clube disso e daquilo,
segue os processo de arte, há uma exaltação daquilo, há uma paixão, a pessoa chora à toa pelo processo. Aí, esse homem, por exemplo, se apaixona por uma mulher. A mulher é uma grande artista. Então ele se apaixona por ela, ele se dedica a ela. Daí a pouco ele começa a ver os furos da mulher de tudo quanto é jeito. Eu não estou falando furos do corpo dela, não, mas da consciência dela, enorme. Então aí o negócio começa a piorar tudo. Ele desanima com o processo da arte. Então ele vai falar com a pessoa e essa pessoa vira para você: você tem que pensar com lógica, com racionalidade. O que falta para você é isso, que você sempre pensou na arte como um processo infantil de figuração, pictografia, imaginação, fantasia. Apenas você imagina o processo. Então, a sua utopia, a sua fantasia caiu por terra. Ele aí então começa a mudar o temperamento. Então, como é que eu vou fazer? Aí o cara chega para ele: vai estudar, tem 30 itens sobre abstração. Vai estudar como é que é isso. Aí ele muda o temperamento, e já não fica tão infantil. Porque a maioria dessas pessoas, elas são infantis, conservam demais os processos de emoção superficial e não levam o problema com profundidade, com abrangência maior de cosmovisão, para ter racionalidade e ampliar o discernimento. Então, o processo todo. O temperamento da pessoa é ruim porque está faltando algum discernimento. Ela encontra um fato que faz ela pensar em discernimento, ela começa a mudar aquilo. Você entende agora? Cada pessoa decide ver para onde vai. Eu estou dando essa porque o que acontece em matéria de arte, do ponto de vista de emoção, é o que acontece com religião, com a filosofia, com a própria ciência convencional. A pessoa muda a hora que aumenta o discernimento dela. O nível de discernimento sobe, ela já não vê aquilo. Então, ela já tem mais autocrítica, ela já indaga, já faz questionamento, coisa que não fazia antes. Então, a boa parte das pessoas, elas querem viver sem questionamento nenhum. Então, o mundo está assentado, já está todo construído, já acabou. Tudo está pronto, não precisa mudar nada, é status quo. Nada deve mudar. Isso é bobagem. É aí que tem o temperamento errado. Considerando o crescendo direito para direito, qual que é o parafato que demarca a mudança do direito para o para-direito? Existe algum parafato mais específico? Existe. A hora que a pessoa viu a ignorância dela. Acontece algum fato que mostra que houve uma cincada da parte dela. Ela cometeu uma fratura, uma fissura de personalidade. Aquilo chateia. Que aquilo foi ela mesma. Ela está encantuada por si própria. Ela não tem por onde fugir. Ela tem que enfrentar aquilo. Nessa hora, ela começa a ver que tem alguma coisa além disso. Por exemplo, já teve advogado, que eu já falei aqui para você, o caso, chega aquele juiz e olha para mim assim no meu peito e fala assim: você é um cara cabeludo. Veja bem, eu não tenho pelo no meu peito, eu não sou macaco igual a você, sou muito superior a você. Eu falei assim: o senhor realmente é, mas eu jamais faria um processo no tribunal colocando selo de correio no lugar de estampilha do jeito que o senhor fez. O cara ficou meu amigo o resto da vida. Então você veja, eu sou, querendo ou não, você não pode dizer que não sou, mas eu sou um rábano. Enfrentar um juiz e falar uma coisa dessa para ele na hora, em cima do lance aí, ó, um taxiquismo, e outra coisa, isso tudo aconteceu. Ele teve que mudar de cidade por causa disso. Juiz. Você lembra das estampilhas? Eu lembro, tudo tinha a data, tinha que colocar o total, a data, aqueles negócios, tudo em cima do selo, os documentos, tudo era feito desse jeito. O cara fez isso com selo de correio. Você sabia que tinha selo de correio que parecia com estampilha, né? Ele foi no mimo. Ele não viu o negócio. Você já viu estampilha? Sabe o que é? Que é igual selo de correio, só que tem que não usa mais hoje. E os documentos todos eram assinados desse jeito.
Então você veja bem o que é. Eu nunca pude esquecer. Eu falei assim, essa eu não posso esquecer, isso é para o resto da vida. É um gancho que eu tenho que mostrar para os outros o que é o processo de direito. Não adianta nada. Outra coisa, esse juiz não era bom. O nível de cultura dele era de abalar. Então, nesse caso, foi um fato assim, que colocou à prova a falta de coerência dele. A falta de coerência dele pela emoção dele. Pela emoção. E ele ainda tinha coisa que não tinha emoção nenhuma. Veja bem, ele já tinha saído, estava em outra cidade, e nós dentro da faculdade, ele vira para mim e fala uma coisa dessa. E outra coisa, menino. Agora, eu é que cuidava da grade horária, aquelas coisas, todo esse povo da faculdade de Direito, entende como é que é? Na ocasião. Então eu sabia de tudo isso, eu tinha que ter contato com ele sempre. Mas agora, eu não deixava por menos, não. Falava comigo, eu falava de volta na hora, porque de igual para igual. Com um advogado, você sabe, tem que ser assim. A gente tem que mostrar e mostrar as garras de fora, como é que são, as unhas. O que é que tem? Porque senão, vem a canga, esse negócio não pode. Agora, nunca pude esquecer isso, assim, essa eu vou guardar. Eu tive várias assim, com esse povo. Então você veja, o que adiantou a cultura dele se ele tinha uma emoção de lado? É lógico que devia ter falcatrua, como nós chamamos aí em direito, nós não, né? A turma de advogados chama em direito, tem um nome para isso, né? Como é que chama? Ser ilícito? Não, tem outro nome. Chicana. Ah, chicana. Esse cara devia estar fazendo um monte de chicanas, né? Está na cara. Como é que o senhor vê, assim, de que forma que nós, que temos a base, temos o estudo de direito, temos a formação em direito, como é que é a forma que a gente pode passar melhor as ideias do para-direito para os próprios advogados que ainda não Primeira conhecem coisa, muito teria da que falar com conscienciologia? eles se ele pensa em moral, em ética. Começar Direito pela tem que cosmoética. comentar o processo de ética. A hora que chegar em ética, você falar em bioética, que está na moda. Depois passa para a cosmoética, e por aí vai. Tem que ir aos poucos, para ver o nível que ele tem de acesso. Então, a primeira abordagem é pela questão da moral mesmo. Moral Talvez o processo melhor é a ética na filosofia. Tá. Isso em direito pega bem. A ética na filosofia, dentro do direito. Né? Porque daí até chegar no para-direito, tem a condição extrafísica. Não, você está querendo muito. É preciso preencher o abismo, fazer uma pinguela nesse abismo aí, senão a pessoa cai no esbarrancado. Até chegar lá, porque o negócio é grande. Tá bom. Gap. Pode falar. Professor Waldo, qual que seria a fatuística ou o fato decisivo na segunda dessoma? Na segunda dessoma, o fato decisivo é a pessoa ter a autolucidez daquele momento evolutivo na intermissão. Então, é preciso ver qual que é esse pináculo, esse auge, esse apogeu de autocognição, de discernimento que ela vai ter ali. Por quê? A hora que chegou naquele ponto, dependendo da consciência, vai desbravar um novo patamar na vida dela daí em diante. Tudo vai mudar. Está claro? Eu vou deixar isso aqui com você para a gente entregar para ele depois, tá? Mas quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos? Todo mundo já está entendendo as filias e os filhos e as filhas dos fatos, é isso? Eu queria fazer uma pergunta que não é do verbete. Eu escutei não hoje. Não paga nada. Tá. Eu escutei hoje você no almoço, numa conversação com o pessoal, falar que as pessoas que tinham nascido no Brasil tinham mais rabo preso com você. Você poderia expandir essa ideia, explicar melhor? O caso é o seguinte. Tinha muita relação com o processo pelo seguinte, porque eu sabia que eu ia nascer no Brasil e todo esse trabalho da conscienciologia eu teria que fazer por aqui. Eu teria muita chance de fazer isso fora, em outros lugares, como eu tive, muito convite, havia muita tentação, muito envolvimento, entende? Para seduzir a gente, para ficar em outro lugar, para fazer outras coisas. Mas eu sabia que
O que enriquece a pessoa de um dia para outro é assediador. Então, eu cortei isso tudo fora. Agora, como eu sabia que ia ser no Brasil, mas que eu ia mudar de lugar, você veja, Foz é a 4ª cidade que eu vivo nessa minha vida, que eu fiz o plano para ser a última, se eu puder. Essa vai ser a última. Então, eu falei assim, se alguém vai nascer no Brasil é porque vai ter mais relação comigo, porque é o processo da geopolítica, o processo da proxêmica, o problema de estar próximo, o problema do status, entendeu? Do espaço físico, dessa dimensão. Então, a ideia foi essa. E eu acho que eu não estou errado, não. Tinha sua razão. Mas por que você falou que a pessoa tinha mais rabo preso com você pelo fato de ter nascido aqui? Algumas têm. É o processo, por exemplo, de estar mais chegado, de mudar muito. Gente que teve vida o tempo todo lá na Ásia, e o povo começou a nascer imediatamente. Mesmo nessa vida que nós viemos para cá, tem alguma coisa. E tudo dentro desse contexto, a pessoa se interessa pelo assunto, ela está ali dentro, fez curso intermissivo. Então, isso tudo a gente tem que ver. Mas isso que você falou tem relação com a enciclopedia, Valdo, a nossa responsabilidade, a responsabilidade da gente... Tem. Uma pessoa que está convivendo comigo há mais tempo, ela tem mais responsabilidade dessas coisas, porque está vendo tudo que nós estamos fazendo em conscienciologia. Se ela está convivendo com a gente e sabe o que é conscienciologia, e ela está próxima, a responsabilidade dela é maior do que a outra que está na Finlândia, que não está vendo nada. Entende? Aí é que é o X. Isso tudo pesa dentro da ficha evolutiva da pessoa. Tudo isso pesa. É o convívio, é a companhia. Eu vivo falando aqui em companhia, agora, o que nós estamos falando aqui hoje é a companhia de mim para vocês. É diferente. Eu sempre falei de vocês para mim. Essa aqui agora é de mim para vocês. Situação é diferente. Então o problema é ver o que a pessoa tem, como é que fica. E olha a ficha e o que ela está fazendo. E outra, qualquer coisa ir lá na Apex, que o processo é a programação existencial. Né? Agora aqui, o senhor falou sobre o contato com o extraterrestre. Eles têm plano para fazer um contato oficial com a humanidade? Quando? Caso não pretendem, por quê? Não, eu não sei, eu preciso esperar, vamos ver o que vai dar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso é inevitável, vai acabar acontecendo, porque eu admito, desde outras vidas, que existe a universalidade dos mundos habitados, quer dizer, há planetas e astros habitados, não é só a Terra. A maior burrice que tem é a pessoa pensar que um grão de areia desse aqui é o único lugar que tem vida num cosmos desse tamanho. Qualquer coisa é só ver na astronomia quantos astros existem, quantas galáxias existem. Gente, pensa bem, bilhões de galáxias. Agora, galáxia é a Via Láctea. Bilhões, fecha os olhos e pensa, bilhões de vias lácteas. Só tem leite nessa Via Láctea, não tem gente? É isso? Isso é um negócio muito sério a gente pensar. Então é uma burrice uma pessoa que supõe que a vida só existe aqui. No Journal of Conscientiology, no artigo A Busca das Provas das Experiências Fora do Corpo e Fenômenos Relacionados, o autor Michael Ross se pergunta se o mundo espiritual trabalha ativamente para impedir que as experiências parapsíquicas se possam provar ao público, já que ele nunca conseguiu demonstrar suas habilidades projetivas em escritos controle de laboratório. Lê-se, entre linhas, que não lhe pareceria justo, dada a oportunidade de sofrimento que a realidade da morte produz na humanidade. O que o senhor opina? Olha, eu acho uma besteira, mas isso tudo é real se nós pensarmos nos assediadores. O assediador não quer que as pessoas fiquem sabendo da realidade extrafísica. Por exemplo, um monte de gente que entra nas religiões é devido a assediadores. Esses assediadores na religião são chamados de guias cegos. Esses guias cegos não querem que as pessoas fiquem sabendo a realidade. Por exemplo, se ela começa a saber quais são os centros de força que ela tem no energossoma,
ela deixa de se submeter a ele, acaba com a canga e ela fica livre. Ele perde a vítima. A presa vai embora. Então é isso. O processo começa pela religião e pela ciência. Na ciência é a mesma coisa. O cara não quer que a pessoa fale uma coisa mais avançada. Por quê? Senão vai mudar muita coisa, acaba as vítimas todas presas. Tudo que ele tem, a manada no curral, vai para o espaço. Então ele não deseja isso. É muita gente comandando os outros. É muita falácia que tem. Falácia na religião, falácia na filosofia, falácia na ciência convencional. Vamos pensar bem nisso. Aqui não adianta vir falar que tem falácia. Se tem, é aqueles que existem no mundo inteiro. Por quê? Nós somos baseados no princípio da descrença. Nós somos os únicos que fazemos isso. Princípio da descrença. Não acredito em nada que eu estou falando. Não acredito em nada que eu escrevi. Não acredito em nada que nós estamos discutindo. Faça a sua experiência e se vire. O problema é seu. Isso é descrenciologia. Que falácia que tem isso? Não tem jeito de ter. E esse que é o soco na cara e a fratura exposta que nós estávamos falando. Agora, outra. Mesmo sem especialização da matemática, penso que o cosmos não é matemático. Por quê? No cosmos não existe a inter-relação multidimensional. As experiências, os fatos, os conhecimentos, enfim, é o fator da relatividade. Isso depende, né? Tudo isso aí a gente pode arranjar argumento para contra e pró. Depende das condições e o modo de abordar. Agora, o processo é que nem tudo é matemático, porque as coisas são um pouco definidas. E a matemática que é tudo absoluto. 2 mais 2 igual a 4. Olha aí, é definido. Isso é muito assim, absolutista. Não existe absolutismo no código. Outra coisa, o que a gente vê que existe muito é um processo de alternação de condições. A própria cara da pessoa, eu falo, do lado direito é de um jeito, do lado direito é esquerda é diferente. Se juntar, dão duas caras. Então, tudo é um pouquinho alterado, um pouquinho anormal. Tem vários nomes para isso. Como é que é o nome que se dá para uma condição dessa? Isso não é matemática. E por aí vai. As coisas todas são desse jeito. Por exemplo, não existe nenhuma matemática no nível evolutivo nosso aqui de ninguém. Cada um evoluiu a seu modo, diferente do outro. Se você pegar os 2 gêmeos que nós temos aqui, os temperamentos deles são diferentes. Então, como é que fica? Se pegar os siameses e os chifópagos, eles também são diferentes. Então, como é que fica? Pode falar. Relembrando um fato, né? Eu não sei porque que isso veio agora. Numa mega euforização que o senhor fez comigo há algumas semanas, o senhor teve um processo aí de assistência para uma consciex que a Milênios não ressomava. Aí cogitou lá a questão da Península de Yucatán e tal. Houve uma percepção de um parafato e o senhor comentou de um provável fato, né? Olha, esse camarada um dia vai aparecer por aqui, né? Agora, como é que uma consciência que a Milênios não ressoma, em tese lá parapsicótica, de repente vem parar junto com a turma aqui? Chama-se afinidade. Ninguém vive separado. A inseparabilidade, grupo kármico é o fato. O rapport, a empatia. Mesmo sendo em tésima com os réus, né? Mas você está assim com os homens. Por isso que eu estou perguntando. Agora pensa bem, o povo que vai ficar atrás dele para tentar ajudá-lo, eles vão encaminhar para onde? Vão encaminhar para o jardim zoológico? Não, ele vem para cá. Está na cara. Agora, quando eu falo essas coisas, porque eu já vi centenas de fatos na minha vida até agora. Tudo desse jeito. Eu sou uma pessoa, hoje mesmo eu estava conversando aí com os amigos nossos lá na hora do almoço, que eu fico preparando as coisas enquanto eu estou vivo, das pessoas que eu vou encontrar depois que eu vou ressomar. Tem pessoas que estão aqui comigo e tem outras que já foram antes de mim. Entende? E tem outras que vão depois de mim. Então são 3 tipos de contatos. Eu fico acertando a minha convivialidade com essas pessoas. Aquilo que eu posso. Você entende?
Isso é que faz parte do processo de conexão. Então, existem umas conexões prévias. Outras são profiláticas. Pensa nisso. Agora, pensando na questão da afinidade, como você comentou, como é que um camarada desse, de repente, ficou tanto tempo preso nessa condição, se há tanta afinidade? Por que de repente ele não chegou antes? Ele nunca esqueceu alguma coisa que houve entre nós. Olha, havia aquele negócio em Minas Gerais que eles falavam que é uma coisa muito séria. Ninguém esquece os amores antigos. Pensa nisso. Na televisão existe um outro processo comercial. Ninguém esquece o primeiro sutiã. Não é isso? O primeiro sutiã, ninguém esquece. Isso é da televisão. Então você tem que lembrar o seguinte: há casos sérios. Vamos agora só pensar uma coisa. Vamos supor que tem aquela consciência que gostava muito de você. Ela foi sua mulher, ela foi sua mãe, ela foi sua irmã, ela foi sua tia, ela foi sua madrinha, em 5 vidas diferentes. Isso fazem só 2 milênios e 2 séculos, quer dizer, 22 séculos. Aí o que se passa? Ela descobre você, começa a ter retrocognição e lembra de toda aquela empatia com o processo de você. Se ela está inconsciente, está incorreta, está, vamos dizer, totalmente perturbada, ela vai adorar você, vai querer ficar com você. O nome disso chama assediadora. Com todo o amor que ela tem, ela virou uma assediadora sua. Então aí você tem que saber o que você vai fazer. Agora, pensa bem, você começando a mexer com energia de tudo quanto é jeito, você já pensou o que você não vai levantar de defunto por aí afora? A exumação de milênios que você tem de todo mundo com quem você já conviveu, todos os casamentos que você já fez. Agora, ó, isso ainda não é nada, não é nada. Eu tinha aqui, aí a Graça arranjou para nós um gatinho. O gato chamava Tales de Mileto, que é o nome de um filósofo que era amigo da Trindade. Então o Tales de Mileto é aqueles antigos de milênios. Então o Tales chega em casa e fica com a Tashma comigo, um verdadeiro imprinting. Onde eu ia, eu estava atrás, tudo ele queria comigo, tudo junto comigo, e tudo milhão de coisas, e reclamava, e via, e não me deixava tempo nenhum. E outra coisa, até me defendia se chegava gente perto. Tudo era só eu. Agora, chega num certo ponto, ele dessoma. Passam uns dias, quando eu vejo, já estava lá, perto de mim. Agora, o que se passa? Durante a vida dele, eu estava um dia no computador, e ele em cima, assim, ó, porque sabe, gato vai para cima dos armários, fica lá em cima, olha lá de cima para controlar tudo que se passa, etc. Tal. Então ele estava lá em cima. Eu estou lá no computador, quando eu vejo que tem aquele monte de energia, aí eu olho para ele, ele transfigura, e eu vi que ele tinha sido um dos gatos que serviu de modelo para eu fazer gárgula na Europa. Eu tive a noção exata, vi onde é que era, porque que era. Eu falo, eu sinto os processos todos ainda da energia. E tinha gente junto com isso lá conosco, no ateliê que eu trabalhava. Você está entendendo? Agora, se gato é assim, e olha que gato tem um cérebro desse tamanhozinho. Agora pensa bem, esse povo todo com um cérebro um pouquinho maior. Não é tão grande. É um pouquinho maior. Como é que fica isso em matéria de attachment, de contato, de empatia, de afinidade? E como é que isso mistura? Você está começando a entender como é que é? Se o gato é assim, o que dirá uma pessoa humana? Essa questão eu entendi, mas o que me chamou a atenção foi justamente a questão do gap, né? Porque querendo ou não... Não interessa o gap. Um milênio, por exemplo, para mim é bobagem.
Se você for pensar do ponto de vista da realidade da consciência, a realidade é superior à variável timing, tempo, entendeu? É aquilo que você tem. Por exemplo, você nunca viu o processo, por exemplo, de temperatura, que eles falam assim, não, a temperatura está a 30 graus, mas a impressão térmica, ou aquilo que a pessoa vivencia, está a 40 graus. A mesma coisa o processo do tempo. Não, eu estive trabalhando, quantas horas faz? Aí você vai olhar, mas não diga, faz 3 horas que eu estou trabalhando e eu não vi o tempo passar. Por quê? É uma coisa que você gosta. Tudo aquilo que a pessoa tem, gosto, paixão, tendência, tem afinidade, o tempo passa mais depressa. Entendeu como é que é? Agora, aquilo que você não gosta, etc., 15 minutos parece um século. Você está entendendo? Então, isso tudo você tem que ver que o fator timing, tempo, dentro da pessoa, é diferente da realidade. Então, um século é bobagem. Agora, o processo mais sério é a holomemória. É o que você guarda e o que você mantém. Isso é que é o sério. Que bom que eu comecei a tirar os meus da moita, né? Como o senhor falou. Como é que é? Tirar os meus da moita, né? Buscar os meus. Não, não adianta você ficar só com os amores novos. Existem os amores velhos. E outra coisa, é uma injustiça e não é correto você só ter os amores novos. Você tem que ter os amores antigos. Por quê? São esses que ajudaram você a evoluir. Às vezes é aquela sua mãe, como eu estava falando, há 22 séculos, que mudou o seu caminho. Você era um acelerado, doido. Ela te colocou, acertou seu passo, para você mais tarde fazer um curso intermissivo e estar aqui com a gente. Então veja, é aquele amor antigo. Presta atenção. A matemática não desenvolve neurônios que servirão para outras situações de vida, e isso não repercute na consciência. Não é a matemática que desenvolve neurônios, é a consciência que desenvolve neurônio. Que é isso? Matemática não faz nada disso, besteira. Vocês já viram a matemática? A matemática está ali na esquina desenvolvendo os neurônios das pessoas. Não existe isso, besteira. Está falando aí fora da situação, não dá. Agora, o que repercute na consciência é o desenvolvimento do discernimento dela. Agora, pode ser uma coisa até matemática, e pode ser não matemática. Em meio de um sonho, voltei ao corpo físico e tomei consciência de uma consciência pressionando minha perna esquerda. Toquei, senti o braço dela, mas não consegui abrir os olhos para ver quem era. Lembrei do Senhor e mandei energia de luz e amor com certa insegurança do resultado. Resolvi acordar e o fiz. Antes de dormir, havia sentido algo no ar. Preciso estudar mais e estou melhorando a instalação do EV. Mas, por enquanto, que o senhor me aconselha para que possa atuar de forma mais eficaz? A primeira coisa, exterioriza a energia quando você estiver em dúvida, para ver o que se passa no holopensene que você está, seja nessa dimensão ou noutra. Isso é muito importante. Outra. O extrapolacionismo avançado pode produzir na consciência, ainda jejuna, a experimentação dos sentimentos elevados, max fraternos, altruístas, só pela doação das suas energias, e isso requer um processo mais sério, por exemplo, da criação de neosinapse específica na consciência para mudar o seu temperamento? Sim, tudo isso precisa. O extrapolacionismo ajuda, mas não resolve. Tudo depende do alto esforço da pessoa. Sem isso, não vai. Agora, eles mandaram aqui para mim o nome dos verbetógrafos da próxima leva de 20 verbetes. E também os títulos verbetes da próxima leva dos verbetógrafos. Vocês querem que leia? Nave Capitânia, você quer isso? Eu vou até tomar água para ler esses nomes que são muito ilustres para mim. Nome dos verbetólogos da próxima leva de 20 verbetes. Daqui uma semana. Adriana Lopes, Aline Bittencourt, Cristiane Ferraro, Dulce Daú, Flávia Rogic, Flávia Amaral, Gorete Lopes, Mabel Teles, Marina Tomás, Miriam Sanches, Pedro Fernandes, Roseli Oliveira, Sandra Tornieri e Tânia Guimarães.
A capitânia está no fim, porque é da letra T. Título dos verbetes da próxima leva dos verbetógrafos. Eu não vou falar o autor, é lógico, aqui não tem. Então aguenta lá para vocês verem o que é que eles vão ler daquela semana para vocês. Vocês já ficam de olho no que vai sair. Antidiscernimento convencional. Autocídio. Autoindulgência intelectual. Senatim. Empatia traforista. Esclarecimento interpares. Etimologia. Por exemplo, essa eu não preciso falar quem fez. Né? Heterocriticofilia intelectual. Essa é brava, hein? Humor homeostático. Ignorância ignorada. Imersão pontual. Inescrupulosidade. Interdependência evolutiva. Leviandade somática. Menopausa evolutiva. Meta autoevolutiva. Oaristo. Resiliência consciencial. Sede de poder. Taxologia holotecária. Vocês estão vendo que os verbetes estão de alto mesmo, ninguém pode falar nada. Tem um sistema muito avançado, e para mim, tem tema que está falando aqui, que vocês nunca ouviram falar o que é isso. Isso é muito bom. Mostra que o nível nosso de ciência tem evoluído muito. São 20 verbetes ao todo. Agora, são ao todo 14 autores e autoras. Agora, o que é interessante é o seguinte, são 14 pessoas, agora tem 1, 2, quer dizer, isso que eu queria falar aqui. É uma vergonha absoluta e total. De 14 autores, tem 2 homens e 12 mulheres. As mulheres estão batendo de 12 a 2. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que a mulher é mais evoluída que os homens, eles querem defender, não adianta, o negócio é muito sério. 12 a 2. Gente, esse score, nem o Flamengo não consegue uma coisa dessa. É muita coisa, né? Agora, o que essa homaiada está fazendo, hein? Agora, ó, é o Flávio Amaral e o Pedro Fernandes. Eu não estou vendo mais homem nenhum aqui. Tudo aqui é mulher. Só mulher. Então, ó, homaiada, eu tenho que fazer então, cadê os verbetes? É mais com homem. Não é esse? Porque esse é que estão atrasados. Como é que nós ficamos com isso? É muita coisa, hein, gente? Pensa nisso. Agora, sobre os tipos, os verbetes, os temas, eu não vou falar nada, porque senão eu estigmatizo. Aí, na hora da eleição, todo mundo vai pensar naquilo, eu vou ficar calado. Tem uns aqui que eu deixaria fazer até umas observações, mas não dá. A gente faz no dia que vocês escolherem um por um. Em 20 dias, a gente vai analisar todos eles. Agora, veja, tudo quanto é homem que está aí, onde é que estão os verbetes de vocês? Como é que fica? Ô, Márcio, você está nessa, né? Ah, está começando a produzir. Ah, já? Existem mais 20 verbetes depois desse. Nós estamos esperando para ver. Vamos ver se lá vai ter mais homem do que mulher. Agora, esse aqui eu vou te contar, em bater esse recorde vai ser dureza. Está uma vergonha. Eu estou um pouco envergonhado pela a classe que eu pertenço em matéria de sexo. Professor, aqui em cima no ar. Hoje vai começar a verbetografia, hoje, um curso... Hoje o que tem? Que hora que é? 3 horas. Às 3 horas o que tem? É um curso integrado, né? É o da verbetografia? Verbetografia. Então, homaiada, vê se vocês saem daqui e emboca lá. Onde é que vai ser? No discernimento? Então é aqui. Então sai daqui e vai para a sala. Vamos ver se vocês dão um jeito para fazer esse verbete. Leve isso em consideração.
Olha, isso é mais forte do que o seu jantar hoje. Vamos entender. Escuta, o que você tem a me falar sobre os 20 verbetes? Então ele já vai imprimir. Vai dar tempo, não vai? Porque tem uma semana. Então vai. Então, gente, essas 14 pessoas que eu falei, se preparem, porque daqui uma semana vai pingar todo dia uma delas aqui. Tá certo? E eu vou entrar no gol, que não vai ter ninguém que vai atirar a bola em gol, e eu vou poder ler jornal, examinar o povo, ver tudo o que acontece durante 20 dias. Não é isso? Eu vou ver se eu capricho para fazer uns verbetes bem bravos, sabe, nesses 20 dias. Não é isso? Para trazer para vocês. É um jeito. Pode falar. Eu queria, por favor, que você comentasse na página 19, fobiologia, essa questão e os efeitos na oromemória. Sim. O problema é o seguinte: a fatofobia desencadeando o polinômio distorções perceptivas, distorções paraperceptivas, distorções cognitivas, distorções mnemônicas. Então vamos entender. Teve um verbete que nós falamos nisso aqui essa semana. Então tem o processo da distorção da percepção, do sentido da pessoa, aquela mais comum. Depois o processo das percepções extrasensoriais, que é o parapsiquismo. Depois a cognitiva, aquela de entendimento, o processo da assimilação do conhecimento, da cognição, que ela entendeu o que está falando. Então, veja bem, ela participa daquele conteúdo, ela entendeu o que é que está se falando. E depois tem o processo da mnemônica, é ela registrar, ela fazer a retenção daquele conteúdo, daquele conceito na memória da pessoa. Então, isso aí, a pessoa, às vezes, ela tem medo disso. E isso pode fazer esses 4 tipos de distorções. Isso tudo é patológico. Agora, é o medo dos fatos. É o receio da coisa nova. Isso é que é a fobiologia, a fobia, né, que a pessoa tem. Eu comecei a imaginar o nível de distorção nessa sequência aqui que está muito bem colocada. A tendência da turma toda aqui do tertuliário é diminuir as distorções, cada vez mais. Devido ao processo de raciocinar tudo com mais discernimento, com lógica. E a implicância na questão das autocorrupções, na holomemória. Não, a primeira coisa que falta é a autocrítica. A autocrítica. A pessoa fica nisso por causa da autocrítica. Segundo, é a autocorrupção. É a pessoa que tapeia a si mesma, ela embroma a si mesma, ela se embrulha. Ela, na verdade, ela tropeça nos próprios pés porque ela quer. Agora, o que se passa? Depois disso, vem a heterocorrupção. Então, com a heterocorrupção, devido à autocorrupção dela, vem o autoassédio. O autoassédio traz o heteroassédio. E aí o negócio vai piorando. Vai crescendo. Então, veja, autocrítica e heterocrítica. Autocorrupção e heterocorrupção. Você está entendendo? O problema todo. E no caso aí, perseguição própria, e a heteroperseguição, que é o autoassédio. Entende? São 3 coisas equivalentes dentro do processo. Com consequências funestas no nível consciencial. São terríveis. São terríveis, eu também acho. Isso aí é a base dos processos todo de assédio generalizado da humanidade, né? Por isso que eu pedi a gente tem que caminhar para fazer o povo ter uma abstração homeostática, sadia, equilibrada, dentro de princípios que sejam, vamos dizer, mais constantes, predominantes e, vamos dizer, de pacificação. Uma coisa muito séria é o seguinte: quando a pessoa tem mais lógica, a tendência dela é ser mais pacífica.
Isso é uma regra lógica que eu estou falando. Por quê? Ela tem que ser mais passiva, porque com a lógica ela vai ver que qualquer coisa que ela cuspir para cima vai dar na cabeça dela, qualquer ilicitude é negativa, é um tiro da culatra. Ele dá o tiro para trás, ele pega quem está atirando. Então esse negócio é muito sério de se pensar por aí. Equilíbrio. Agora, a equilibriologia é o início para a imperturbabilidade. A imperturbabilidade leva a pessoa para o sobrepairamento que eu falo aqui. Então ela vê tudo à distância, mas de um nível correto. E ela vê os detalhes das coisas que estão erradas. Isso é muito importante. O sobrepairamento é justamente isso. A isenção dela vai aumentar. A explicitude da condição dela, o glasnost, a transparência, a honestidade, tudo melhora. Então veja, não adianta nada nós falarmos em cosmoética se a pessoa não tem um pouco de equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela não pode ter cosmoética. Não dá. Pensem bem no casamento, uma coisa com outra. O desequilíbrio já mostra a anticosmoética. Agora, se nós levarmos isso a ferro e fogo, a rigor, seriamente, isso atinge tudo que a gente faz. Então, vale a pena pensar na fatofilia. Sem análise dos fatos, ninguém caminha com, vamos dizer, acerto. A assertiva não aparece. A pessoa vai errar mais. Então, pensa bem, fatofilia. Temos que gostar dos fatos. Não podemos brigar com os fatos. Agora, ó, a antonímia de fatofilia é fatofobia. É a fenomenofobia, a parafatofobia e a parafato, ou parafenomenofobia. Então, é a pessoa que tem medo dessas coisas todas que mexe. Então, por exemplo, eu de vez em quando, até hoje, ainda atendo gente que chega. Eu não posso estar falando em nada que seja de espírito, de alma do outro mundo, isso que vocês chamam de consciex, que eu me arrepio todo e me sinto mal. Eu tenho um morro de medo disso. Você olha a pessoa, às vezes, ela está com 46 anos. Então, vocês vejam, há verdadeiras crianças, né, intrafísicas, em corpo de adulto. Uma pessoa dessa, com essa fobia toda, aos 46 anos, como é que fica? Agora, por exemplo, um caso desse, é difícil a gente dar um verbejo para uma pessoa dessa. Tem muita coisa que você tem que conversar antes para até chegar nesse verbejo. Ela não vai entender isso nunca. Ela vai achar que essas coisas não existem. Ela vai achar que existe aqui a fatofobia. Isso ela vai descobrir. Não, aqui tem alguma coisa. Professor. Mas o verbete está tratando do processo negativo. No caso, a fatofilia é a base do conscienciograma também, né? Porque você analisa ali fortemente os fatos, né? Então... É a base do CPC. É a base do processo da conscienciometria do evoluciente. Uma pessoa vai ter sessões na conscienciometria ou na consciencioterapia. Vamos supor a terapia, consciencioterapia. Ela precisa de se basear em fatos. Ela tem que falar os fatos da vida dela para que o consciencioterapeuta ou os consciencioterapeutas analisem a vida dela. De certa forma, Se ela mascara os fatos, o diagnóstico, o encaminhamento, o acolhimento, já vai por água abaixo, não adiantou nada. De certa forma, é o remédio dos remédios, né? É o que é resolve. A base, né, para clarear tudo. É a fatofilia. Contra fato. Pois é, tudo fato. Agora, você sabe que na conscienciologia tudo é baseado em fatos. Principalmente do fato pessoal. Que a pessoa que tem que fazer a experiência do fato, ela vivenciar aquilo para tirar a conclusão. É o princípio da descrença. É a base de tudo. Então, a descrenciologia
ela é baseada em fatos que você não crê, porque aquilo não é fato, é uma tapeação, é uma mentira. Então é uma versão, é o factoide. Então, por exemplo, uma pessoa que crê no factoide, ela não tem o princípio da descrença. Factoide é aquilo que imita o fato. É uma versão chula, suja, errada, transviada. Então vamos entender bem o processo. Eu, por exemplo, desde criança, sempre gostei dos fatos e analisar os fatos. Eu jamais apreciei, por exemplo, qualquer coisa que seja paródia, comédia excessiva. Eu não sou muito de comédia, eu não preciso disso. Tem gente que eu mesmo recomendo para ver as comédias, que é para aliviar a pessoa por causa do fígado dela, que está com a boca amarga. Agora, o que é que se passa? Às vezes ela não vai no troninho há 3 dias, às vezes é um problemão. Então ela ri, esse negócio todo às vezes ajuda, desopila. Por isso que fala, desopila o fígado. Faz a pessoa transpirar, isso é importante. Mas agora, por exemplo, eu sempre fui contra tudo que seja de traquinagem apenas. Eu gosto da coisa séria. Agora, por quê? Porque eu estou sempre pensando no processo da paraprocedência, na extrafisicologia, onde, numa comunex elevada, tudo é sério, tudo é verídico, tudo é veraz, tudo é autêntico, tudo é transparente, tudo é glasnost. Então, eu quero é pensar nisso. Agora, na baratosfera, ao contrário de tudo, tudo tem, vamos dizer, o factoide. Então, a baratosfera é a factoidolândia. Você está entendendo? A vida intrafísica é bem baratosférica. Né? Aqui é uma espécie filial da baratosfera, por enquanto. Enquanto o hospital estiver mandando na Terra, na frente da escola, é mais filial da baratosfera, é a lógica. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 29 votos presenciais e 10 votos online. Hoje temos recados da Neida pela reaprendência, a Milena sobre o balanço existencial e o Flávio sobre o acoplamentário deste mês. Boa tarde a todos. A reaprendência convida os professores e professorandos de Conscienciologia a participarem da próxima qualificação docente, que acontece em Foz do Iguaçu no período de 11 a 13 de março, logo após o balanço. Então, aproveitando o verbete de hoje, né? Você que é professor atuante de Conscienciologia ou Informação, já refletiu sobre os fatos e parafatos que antecedem a sua aula? Já parou para pensar sobre a relação entre esses fatos ou parafatos com a assistência que realiza em sala de aula? Pessoal, nós temos apenas 14 vagas, então não deixem de participar dessa qualificação. Para maiores informações, entre em contato com a Reaprendência através do e-mail contato@reaprendência.org ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Nós gostaríamos de convidar a todos para participarem do curso Balanço Existencial, nos dias 5 a 8 de março, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. O curso tem como objetivo proporcionar um ambiente otimizado para as pessoas fazerem um verdadeiro inventário pessoal, com a participação de vários professores, EPICONs, uma série de atividades, desde curso de campo, vídeo debate, enfim, tem uma série de atividades. Quem tiver interesse, nós temos no site da Apex, www.apexinternacional.org/balanço, sem ser cedilha. Ali a gente tem todo o cronograma do balanço e também alguns vídeos dos professores falando dos objetivos das suas palestras, que terá como tema principal autossuperação na Maxi Proexis. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o curso acoplamentário. O acoplamentário vai ocorrer agora no próximo final de semana, no dia 18 a 20 de fevereiro. O tema desse acoplamentário é ectoplasmia. Tema interessante, aprofundamento
desse tema através da técnica do acoplamento energético. Os professores do curso são os professores Frederico Gani e Moacir Gonçalves, são os dois EPCONs. Esse curso, então, se realiza no próximo final de semana, no dia 18 a 20 de fevereiro. Maiores informações, recepção do CAEC, ou entrar em contato via e-mail também. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o tema autopensionização ilícita, eleito com 12 votos, a especialidade patopensinologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.